Quando o diretor da escola anunciou os resultados finais do ano na Assembleia Geral, ninguém esperava que o nome de Miguel fosse o primeiro a ser chamado. Mas o que veio a seguir deixou todo o conselho escolar boquiaberto, especialmente depois de anos em que ele fora rotulado de cabiete por simplesmente ser diferente dos outros rapazes. Miguel, com 19 anos, aluno do último ano na escola secundária Luís de Camões em Lisboa, sentiu o coração apertar quando ouviu o seu nome ecoar pelo auditório lotado. Ele, que sempre se sentira um outsider, agora via os olhares de espanto dos professores e colegas. O ar estava carregado de murmúrios e o sol de junho entrava pelas janelas altas pintando o chão de luz dourada. Miguel apertou as mãos suadas contra as calças de jeans gastas e tentou manter a respiração calma. Tudo começara 9 meses antes, quando ele chegara de uma pequena aldeia no Alentejo para viver com a tia em Lisboa. A família no interior ainda acreditava que um rapaz devia caçar, jogar futebol e namorar raparigas. Miguel nunca se encaixara. Preferia ler livros de poesia, esconder-se na biblioteca da escola e desenhar rostos que nunca mostrava a ninguém. Os colegas chamavam-no de cabiete, riam das suas roupas simples e do facto de ele nunca ter falado de namoradas. Ele é estranho, diziam no corredor. Deve ter algum problema. Miguel aprendia a sorrir por fora enquanto por dentro sentia um vazio que não conseguia explicar. Naquela manhã de setembro, quando entrou na turma de literatura portuguesa, viu pela primeira vez Pedro sentado na fila de trás. Pedro era popular capitão da equipa de basquetebol, cabelo castanho claro, sorriso fácil. Os dois trocaram um olhar rápido e Miguel sentiu algo que nunca sentira antes, um calor estranho no peito. Durante as aulas, Miguel notou que Pedro também olhava para ele de vez em quando, como se partilhassem um segredo silencioso. Depois da aula, Pedro aproximou-se. "Gostas de poesia?" perguntou com voz baixa. Miguel respondeu que sim, e assim começou uma conversa que durou até o sino tocar. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e medo. Eles encontravam-se no pátio depois das aulas, falavam de livros de sonhos e de Lisboa que Pedro conhecia como ninguém. Miguel sentia-se vivo pela primeira vez. Mas em casa a tia perguntava por que ele não saía com os rapazes da rua. "Tu és diferente, Miguel", dizia ela com preocupação. "Não queres ser como os outros?" Ele respondia com silêncio e ia para o quarto escrever no caderno que escondia debaixo da cama. Um dia um colega chamado Rui viu-os a conversar perto do rio Tejo. Rui era o tipo que espalhava boatos. No dia seguinte o corredor inteiro sussurrava que Miguel e Pedro eram mais que amigos. O rótulo de cabiete ganhou um novo significado mais pesado. Miguel sentiu o mundo cair. Pedro afastou-se por uns dias com medo do que os amigos diriam. Miguel passou noites em claro a questionar-se se valia a pena continuar. "Talvez eu seja mesmo estranho", pensou enquanto via o Tejo correr lá fora. Mas algo dentro dele não desistia. Ele decidiu canalizar a dor para os estudos. Passava horas na biblioteca a ler sobre autores portugueses que falavam de identidade e liberdade. Camões, Pessoa, Saramago tornaram-se companheiros silenciosos. Pedro voltou uma tarde no mirador da Senhora do Monte com o sol a pôr-se atrás deles. "Desculpa", disse ele. "Eu tive medo, mas não quero perder isto." Os dois sentaram-se lado a lado e pela primeira vez falaram abertamente sobre o que sentiam. Não foi um beijo, mas foi uma promessa silenciosa que Miguel guardou no coração como um tesouro. A pressão aumentava. Em casa a tia recebeu uma chamada da escola sobre comportamento estranho. O pai telefonou do Alentejo furioso. "Se souberem que o meu filho é assim eu perco a cabeça", gritou ele ao telefone. Miguel chorou sozinho no quarto, mas no dia seguinte levantou-se mais cedo e foi estudar. Ele sabia que só os resultados finais poderiam calar as vozes. O ano passou entre momentos de esperança e momentos de dúvida. Miguel e Pedro encontravam-se em segredo em cafés pequenos ou nas ruas estreitas do bairro Alto. Cada conversa fortalecia Miguel. Ele começou a escrever um trabalho final sobre a identidade em Portugal no século XXI, inspirado na sua própria vida, mas sem revelar nomes. Os professores notaram o esforço, mas os colegas continuavam a chamar-lhe cabiete nas costas. Rui espalhou mais rumores e um dia Miguel ouviu dizer: "Ele nunca vai passar no ano." Miguel apertou os punhos, mas continuou. Quando o diretor leu o seu nome na Assembleia, Miguel sentiu que o mundo parava. O conselho inteiro olhava para ele à espera. Ele não sabia ainda que o seu trabalho final mudaria tudo. O diretor continuou a ler os resultados e o nome de Miguel apareceu com a nota máxima em literatura e um comentário especial do júri nacional. Os professores trocaram olhares incrédulos. O presidente do conselho, um homem severo de cabelo grisalho, murmurou: "Impossível." Miguel permaneceu sentado com o coração a bater forte. Ele lembrava-se de todas as noites em que escrevera o trabalho até de madrugada enquanto as lágrimas caíam no teclado. Pedro estava na fila de trás e os seus olhos encontraram-se por um segundo cheios de orgulho silencioso. Depois da assembleia, os colegas rodearam Miguel com perguntas. "Como conseguiste?" perguntavam alguns. Rui ficou calado ao fundo com o rosto vermelho.
Miguel respondeu com um sorriso tímido: estudei muito. Mas por dentro ele sabia que não era só estudo. Era a força que Pedro lhe dera às conversas no Parque Eduardo VII, as caminhadas junto ao rio onde falavam de sonhos e medos. Pedro esperou à saída da escola. Vamos dar uma volta, disse ele. Caminharam até ao cais do Sodré e sentaram-se num banco a ver os barcos. Tu és incrível, sussurrou Pedro. Eu quase desisti, mas tu mostraste-me que podemos ser nós mesmos. Em casa a tia recebeu a notícia por telefone e ficou sem palavras. O teu pai vai ficar orgulhoso, disse ela por fim com voz trêmula. Miguel sentiu um alívio misturado com medo. O pai ainda não sabia de tudo. Naquela noite Miguel escreveu no caderno: hoje senti que talvez o mundo não seja tão cruel como parece. Os dias seguintes foram de preparação para a apresentação final do trabalho. O conselho escolar decidira que o aluno com melhor nota apresentaria o projeto numa sessão especial. Miguel foi escolhido. Ele passou horas a rever o texto que falava de jovens que escondiam quem eram por medo do julgamento da sociedade portuguesa. Usou exemplos de escritores que lutaram pela liberdade e inseriu reflexões pessoais sem nomes. Pedro ajudou-o a ensaiar no seu quarto pequeno em Alfama. Fala com o coração, dizia Pedro. Eles vão ouvir. Mas nem tudo era perfeito. Uma tarde Rui aproximou-se de Miguel no corredor. Eu sei o que se passa entre ti e o Pedro, disse ele em voz baixa. Se não quiseres que toda a escola saiba, é melhor desistires da apresentação. Miguel sentiu o sangue gelar. Era a primeira vez que alguém o confrontava diretamente. Ele olhou para Rui e respondeu calmamente: faz o que quiseres. Eu não tenho vergonha do que sou. Rui afastou-se surpreendido. Miguel contou a Pedro à noite e os dois abraçaram-se em silêncio na escuridão do miradouro. Vamos enfrentar juntos, disse Pedro. A família complicou ainda mais. O pai veio a Lisboa para a apresentação. Sentou-se na primeira fila com expressão dura. Miguel viu e sentiu o peito apertar. Durante o jantar em casa da tia, o pai perguntou: por que é que andas sempre sozinho com aquele rapaz? Miguel não respondeu. A tensão pairava no ar como uma nuvem. No dia da apresentação o auditório estava cheio. Professores, pais e alunos esperavam. Miguel subiu ao palco com as mãos a tremer. Começou a falar da identidade dos jovens em Portugal, da pressão para se encaixar e do preço de esconder a verdade. A voz ganhou força quando falou de coragem e de amor que não pede permissão. O pai ouvia de cabeça baixa. Pedro estava na plateia com olhos brilhantes. Quando Miguel terminou, o silêncio durou segundos, depois veio o aplauso. O presidente do conselho levantou-se e disse: este trabalho é excepcional. Miguel desceu do palco e o pai aproximou-se devagar. Filho, eu não sabia, murmurou ele com voz embargada. Não foi um abraço completo, mas foi um começo. Pedro e Miguel saíram juntos para o pátio. O sol brilhava forte e o vento trazia cheiro a mar. Tu mudaste tudo, disse Pedro. Miguel sorriu pela primeira vez sem medo. Mas ainda havia mais obstáculos pela frente. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. O trabalho de Miguel ganhou menção honrosa no Concurso Nacional de Jovens Escritores e o Conselho Escolar decidiu homenageá-lo na cerimónia de fim de ano. Os colegas que antes o chamavam de cabiete agora cumprimentavam-no nos corredores. Rui evitou, mas Miguel não guardava rancor. Ele aprendera que o ódio alheio dizia mais sobre os outros do que sobre si mesmo. Com Pedro a relação aprofundava-se em pequenos gestos. Encontravam-se depois das aulas para tomar café no Chiado, falavam de planos para o futuro. Pedro queria estudar medicina, Miguel sonhava com letras na Universidade de Lisboa. Vamos continuar juntos, dizia Pedro. Não importa o que digam. Miguel concordava, mas o medo da família ainda pairava. O pai voltara para o Alentejo, mas telefonava mais vezes, agora com voz mais suave. Orgulho de ti, filho, dizia ele. Miguel sentia que uma porta se abrira, mas ainda não estava completamente aberta. Um dia a tia encontrou o caderno de Miguel. Leu algumas páginas e chamou-o para conversar. Eu sempre soube que eras diferente, disse ela com lágrimas nos olhos. Mas nunca imaginei que fosses tão forte. Miguel chorou nos seus braços pela primeira vez em anos. Aquele momento deu-lhe coragem para contar a verdade completa ao pai por telefone. O pai ficou em silêncio longo, depois disse: vamos falar pessoalmente quando eu voltar. Não foi rejeição, mas também não foi aceitação imediata. Miguel sentiu-se mais leve mesmo assim. Na escola o conselho preparava a cerimónia. Miguel foi convidado a ler um trecho do seu trabalho. Pedro ajudou a escolher as palavras mais fortes, aquelas que falavam de amor sem medo. Enquanto ensaiavam no banco do Jardim da Estrela, Miguel sentiu que a vida finalmente fazia sentido. Tu salvaste-me, disse ele a Pedro. Não, respondeu Pedro. Nós salvámos-nos um ao outro. Mas a traição veio de onde menos esperavam.
Uma amiga de infância de Pedro chamada Sofia soube do relacionamento e contou aos pais dela que eram conservadores. Os pais de Pedro pressionaram-no a afastar-se. Pedro chegou à casa de Miguel uma noite com os olhos vermelhos. Eles querem que eu pare, disse ele. Dizem que é uma fase. Miguel sentiu o mundo girar. Os dois passaram a noite a conversar até o sol nascer. Decidiram que não iam desistir. O amor não é fase, afirmou Miguel. A pressão aumentou. Na escola alguns professores começaram a olhar de lado. Rui voltou a espalhar rumores mais fortes. Miguel sentiu o velho rótulo voltar, mas desta vez não se escondeu. Ele continuou a estudar e a escrever. Pedro lutou com a família e aos poucos ganhou espaço. Uma tarde os dois caminharam até ao mosteiro dos Jerónimos e sentaram-se nos jardins. Seja o que for, vamos enfrentar, prometeu Pedro. Miguel apertou a mão dele e sentiu que a força regressava. O pai voltou a Lisboa para a cerimónia. Sentou-se na sala de estar com Miguel e disse: Eu cresci noutra época. Mas vejo que tu és feliz e isso basta. Foi a conversa mais honesta que tiveram. Miguel sentiu um peso sair dos ombros. A tia preparou um jantar simples e pela primeira vez a casa pareceu mais quente. Na véspera da cerimónia, Miguel e Pedro foram ao mirador ver o pôr do sol. O céu pintou-se de laranja e rosa. Amanhã tudo muda, disse Miguel. Pedro sorriu. Já mudou. Eles não precisavam de palavras grandes. O silêncio entre eles era cheio de compreensão. A manhã da cerimónia chegou com céu azul e brisa fresca. O auditório da escola estava decorado com bandeiras portuguesas e flores. Miguel vestiu a camisa branca que Pedro lhe dera e sentiu o nervosismo subir. O conselho escolar ocupava a primeira fila. O presidente chamou ao palco. Miguel leu o trecho escolhido com voz firme. Falou de jovens que carregam segredos por medo de serem rotulados e de como a verdade liberta. A plateia ouvia em silêncio absoluto. Quando terminou, o aplauso foi estrondoso. O presidente do conselho levantou-se e anunciou: o trabalho de Miguel não só tem a nota mais alta, como ganhou o Prémio Nacional de Ensaio Juvenil. O auditório explodiu em vivas. O pai de Miguel aplaudiu de pé com lágrimas nos olhos. Pedro sorria na fila de trás radiante. Rui ficou quieto no fundo, mas Miguel não se importou. Depois da cerimónia, o conselho chamou Miguel para uma reunião privada. Nunca imaginámos que um aluno com tantos desafios internos pudesse alcançar isto, disse o presidente. Tu ensinaste-nos algo hoje. Miguel respondeu simplesmente: eu só quis ser eu mesmo. Na rua, Pedro esperava-o com um ramo de flores simples. Caminharam até ao rio e sentaram-se a ver os barcos. Tu venceste, disse Pedro. Miguel corrigiu: nós vencemos. Eles falaram do futuro da Universidade da Vida juntos. Miguel sentiu que o rótulo de Cabiete se dissolvia como névoa ao sol. Em casa, a tia preparou um pequeno festa. O pai ficou até tarde e conversou com Miguel sobre o passado. Eu errei em julgar sem conhecer, admitiu ele. Miguel perdoou com o coração aberto. A noite terminou com risos e histórias antigas. Pela primeira vez, Miguel sentiu que pertencia a algum lado. Mas nem tudo era perfeito. Sofia voltou a pressionar Pedro e uma discussão familiar explodiu. Pedro chegou à casa de Miguel com o rosto marcado pela tensão. Eles não aceitam, disse ele. Miguel abraçou-o e os dois ficaram em silêncio longo. Vamos dar tempo, sugeriu Miguel. O amor não desaparece. Pedro concordou e naquela noite decidiram que iriam lutar juntos pelo espaço que mereciam. Os dias seguintes foram de preparação para o verão. Miguel recebeu uma bolsa para a universidade graças ao trabalho. Pedro foi aceito em medicina. Os dois planeavam partilhar um pequeno apartamento em Lisboa. A tia ajudou com os papéis e o pai enviou dinheiro para o início. Miguel sentia que a vida ganhava forma. Uma tarde no Parque Monsanto, Miguel e Pedro deitaram-se na relva a olhar as nuvens. Lembras-te do dia em que me chamaram de Cabiete? Perguntou Miguel. Pedro riu. Hoje ninguém se lembra desse nome. Eles riram juntos e o som ecoou como liberdade. O conselho escolar enviou uma carta oficial de parabéns e convidou Miguel a falar numa escola vizinha sobre inclusão. Miguel aceitou. Ele sabia que a sua história podia ajudar outros. Pedro apoiou-o em cada passo. O verão chegou quente e luminoso. Miguel e Pedro mudaram-se para o pequeno apartamento perto da universidade. As paredes eram brancas e as janelas davam para um pátio cheio de flores. Pela primeira vez viviam sem medo constante. As manhãs eram de café juntos, as noites de conversas profundas. Miguel começou a escrever um novo texto sobre o que aprendera. Pedro estudava com dedicação e os dois apoiavam-se mutuamente. A família de Pedro aos poucos suavizou. A mãe telefonou um dia e convidou-os para jantar.
Foi tenso no início, mas o pai de Pedro disse: se ele te faz feliz, então está bem. Miguel sentiu alívio genuíno. O pai de Miguel veio visitar o apartamento e ficou orgulhoso ao ver o espaço organizado. Vocês construíram algo bonito, disse ele. Miguel abraçou com força. Na última reunião do conselho escolar antes das férias, o presidente chamou Miguel e entregou-lhe um certificado especial. Tu não só surpreendeste com os resultados, como mudaste a forma como vemos os nossos alunos, disse ele. Obrigado por nos lembrares que cada um tem a sua história. Miguel aceitou o certificado com humildade. Os professores aplaudiram e pela primeira vez ninguém sussurrou o velho rótulo. Miguel e Pedro passaram o fim de semana na praia de Cascais. Caminharam de mãos dadas pela areia molhada e sentiram o mar lavar as últimas dúvidas. A vida é nossa agora, disse Pedro. Miguel concordou e beijou-o suavemente sob o sol. Não foi um gesto grandioso, mas foi verdadeiro. De volta a Lisboa, Miguel terminou um novo texto e enviou-o para uma revista literária. Pedro recebeu a confirmação da bolsa de estudo. Os dois celebraram com um jantar simples na varanda a ver as luzes da cidade. Lembras-te de quando tudo parecia impossível? Perguntou Miguel. Pedro sorriu. Hoje parece um sonho. A tia visitou-os e trouxe bolos do Alentejo. Sentaram-se os três a conversar e rir. A família que antes parecia distante agora estava mais próxima. Miguel sentiu que o ciclo se fechara. Ele já não era o rapaz rotulado de cabiete. Era simplesmente Miguel, um jovem que aprendera a amar sem medo e a crescer com coragem. No último dia de aulas antes das férias, Miguel passou pelo corredor vazio da escola. Parou junto ao quadro onde outrora lera os rumores sobre si mesmo. Agora só via o futuro. Pedro esperava-o à porta com um sorriso. Caminharam juntos para casa de mãos dadas sob o céu azul de Lisboa. A vida continuava com os seus desafios, mas Miguel sabia que tinha força para enfrentá-los. O amor, a amizade e a família tinham-se transformado em pilares sólidos. Ele olhava para trás com gratidão e para a frente com esperança. Você acha que o sucesso académico e o amor verdadeiro conseguem sempre derrubar os preconceitos da sociedade? Verdadeiro ou falso?